esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo entraram e contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e, ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos no 5º domingo do tempo comum e, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, mais uma vez a Igreja, que é mãe e mestra, a Igreja que é continuadora da missão de Jesus Cristo, a Igreja que é canal da graça, que é essa grande profetisa, ou seja, aquela pelo qual Deus nos fala, ela mais uma vez nos traz a temática do sofrimento, a questão do sofrimento. Afinal de contas, por que sofremos? O que causa o sofrimento? E às vezes até as pessoas querem culpar alguém, né? A culpa é de quem, porque eu sofro? De quem é a culpa? Então, na vida, muitas coisas dão errado, existem problemas, pobreza, miséria, doenças, desigualdade, dores, dramas humanos de uma maneira geral. E para tentar dar um sentido a estas coisas, às vezes as pessoas atribuem a Deus aquela famosa frase: "é porque Deus quer", e deixa eu desmentir isso logo. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Deus não manda sofrimento para ninguém. Deus não é o autor do sofrimento. Senão seria um Deus muito cruel. Então essa história de que é porque Deus quer, ou aquela pergunta já desesperada: por que Deus está fazendo isso comigo? Não, Deus não está fazendo nada com ninguém no sentido de mandar sofrimento. Outras vezes, diante dessas realidades, desses dramas humanos, as pessoas têm a tendência de, além de dizer porque Deus é quem quer, as pessoas simplesmente atribuem a superstições, ao azar, eu não dei sorte, ou foi uma praga que me rogaram, enfim. Então, o sofrimento em si não é que ele tenha uma lógica. O sofrimento é algo, de fato, que não tem lógica dentro dele, nem sentido e nem razão. Porém, o sofrimento
ele é provocado pelo pecado. O pecado entrou no mundo e toda a natureza, toda a criação afetada pelo pecado passou a viver as consequências desse pecado, passou a colher os frutos desse pecado. Por isso adoecemos. A natureza, nosso sistema biológico foi afetado pelo pecado. Então, afetado pelo pecado, ele falha. E se falha, adoecemos. Não é castigo de Deus. Desigualdades sociais, pobreza, miséria, fome. Não é Deus quem quer, somos nós que distribuímos mal a renda. Somos nós que dividimos mal o pão de cada dia que Deus nos dá. Somos nós que no nosso egoísmo alguns acumulam e deixam outros sem nada. Ou outras vezes o outro também não quer trabalhar, não quer fazer o esforço também para o sustento do seu dia a dia. Então, de uma forma ou de outra, ou é porque eu não me esforço, ou é porque eu não tive oportunidades, ou é porque o outro me exclui. Então aí surge o sofrimento. Às vezes, por causa do egoísmo, eu penso só em mim, e ao pensar só em mim, meu egoísmo faz o outro sofrer. Por causa da ganância, aquilo que eu acumulo falta para o outro. Por causa da falta de partilha, porque se eu não consigo ser solidário com a outra pessoa sofre porque falta a nossa solidariedade. Por causa da falta de sensibilidade para com a outra pessoa. Então o sofrimento nos atinge dessa maneira. As catástrofes naturais, que não é Deus quem manda, a natureza foi afetada pelo pecado também, então a natureza também falha. E a natureza tem os seus processos. Existe um ecossistema. E agora, mais do que nunca nos nossos tempos, a nossa ação humana, poluindo, degradando, tem gerado desastres naturais. Então não é porque Deus quer. Então, se você observar, muito do sofrimento que nós vivemos é fruto do abuso da nossa liberdade. Alguém ou um grupo, ou a pessoa de uma maneira individualmente, abusou do uso da sua liberdade, passou dos limites, e por isso a consequência disso é gerar sofrimento para os outros e para si como fruto. Portanto, não é Deus quem manda sofrimentos. Diante desta conclusão, nós precisamos também agora, diante dos sofrimentos da vida, que fazem parte da vida, que fazem parte do mundo imperfeito no qual nós vivemos, que fazem parte do mundo afetado pelo pecado. As coisas dão errado, faz parte. As coisas às vezes não saem como nós gostaríamos que saíssem, faz parte da vida, faz parte do jogo da vida, faz parte da realidade da vida, da realidade de um mundo enfraquecido pelo pecado. Então, primeira coisa, nós temos que aceitar isso. Porque se eu não aceito isto, depois eu não consigo reagir. Eu não consigo lidar com as falhas, com as misérias humanas. Segunda coisa sim, o sofrimento existe, mas diante dele não podemos nos desesperar. Diante dele não podemos tomar atitudes precipitadas. É por isso que é necessário, muitas vezes, ter aquela atitude da Virgem Maria, meditava tudo no coração. Aquela atitude paciente,
que não se precipitava. Então, diante do sofrimento na sua vida, não se desespere, tenha calma. Frei, mas é difícil, na hora do sufoco bate o desespero. Sim, mas não se deixe levar por pensamentos e sentimentos desesperadores, não ajuda. Muito pelo contrário, só te enterra ainda mais no sofrimento. Não te deixa levar pelo desânimo. Inclusive a própria palavra de Deus do Antigo Testamento diz que o desânimo, a tristeza, matou a muitos exatamente porque a pessoa cega pelo desânimo e pela tristeza não consegue enxergar as soluções, ou pelo menos não consegue levantar a cabeça para combater as dificuldades da vida. E aquilo que já disse, diante do sofrimento, das dores e dificuldades, não se precipite. A dificuldade bateu na sua porta, você está enfrentando situações difíceis que estão te incomodando, não queira logo resolver de uma vez e já sair eliminando tudo ou tomando logo uma atitude. Calma, porque na hora da dor e das dificuldades, aquele é o pior momento para tomar alguma decisão. É preciso esfriar a cabeça, é preciso deixar a poeira baixar, é preciso apagar o fogo da fervura e deixar a água esfriar. Então, diante do sofrimento, é preciso que nós tenhamos uma atitude positiva. Frei, endoidou? Atitude positiva diante do sofrimento? Não. Tenho plena consciência do que estou falando. Porque pensamentos positivos geram sentimentos positivos e atitudes positivas. E você vai estar uma pessoa mais predisposta a enfrentar, a lutar, a superar a dificuldade. Agora, pensamentos negativos geram sentimentos negativos e você vai estar xoxo, murcha, para baixo, sem ânimo para enfrentar a dificuldade. Então, por isso, uma atitude positiva é necessária diante dos sofrimentos, diante dos dramas humanos. Porque se você tem uma dificuldade e você se põe mais para baixo ainda, não vai resolver, só vai piorar. Então, é preciso ter uma atitude positiva. E como já disse, aceitar os limites, aceitar a realidade. Agora, aceitar a realidade, os seus limites, é conformar-se com essa realidade, com esse limite? Não. É aceitar que existe a dificuldade, admitir que ali existe um limite, admitir que, inclusive, ali eu, muitas vezes, sou impotente, mas a partir desse reconhecimento da realidade do sofrimento, dos meus limites, dos dramas humanos que eu vivo, a partir daí é que eu vou fazer o meu esforço, é que eu vou dar o meu melhor, é que eu vou procurar, com a graça de Deus, com o auxílio de Deus, com a força de Deus, superar aos poucos e com paciência os problemas, sofrimentos, dores e dramas da vida. Então não é um conformismo, mas aceitar para poder reagir de uma maneira equilibrada, para poder inclusive reagir com aquela positividade que eu estava falando. Portanto, diante dos sofrimentos, diante das dores da vida, a pessoa que tem fé, a pessoa que busca a Deus, a pessoa que tem vida de oração, a pessoa que confessa, que comunga, que vai à missa, que medita a palavra, a pessoa que tem intimidade com Deus, ela é fortalecida por essa intimidade. Ela também é atingida pelo sofrimento, mas essa intimidade com Deus ajuda essa pessoa a ter aquela atitude positiva,
a ter aquela reação que não vai ser de desespero, que vai ser de calma diante dos desafios. Portanto, Deus se torna a fortaleza, a rocha firme da pessoa para enfrentar os sofrimentos da vida, as dificuldades da vida, que não foi Ele que enviou, porque a vida, em virtude de toda uma realidade afetada pelo pecado, ela tem suas dificuldades, sofrimentos e as coisas que dão errado. Então, com a força de Deus, eu enfrento essas situações. Inclusive, como diz o Salmo de hoje, que Deus, Ele conforta os corações despedaçados, Ele enfaixa as suas feridas e as cura. Por isso, nos ajuda a enfrentar as lutas do dia a dia. E não pense você que porque você reza, a dificuldade não vai te atingir. A palavra de Deus diz que o sol brilha para todos. Não pense você porque você tem fé, os problemas não vão surgir na sua vida. Vão surgir. Que todos nós estamos dentro dessa mesma realidade. Mas o diferencial de quem tem fé é que esta fé me ajuda a superar os sofrimentos de uma maneira mais equilibrada. Isso me lembra, inclusive, um trecho do Evangelho em que Jesus, utilizando-se de uma parábola, ele fala da casa construída em rocha firme e da casa construída na areia. E ele fala tanto para a casa que foi construída na rocha, como para a casa que foi construída na areia, deram os ventos, deram as tempestades, veio a chuva. A casa que estava na areia, na lógica do mundo, a casa que estava sem Deus, construída em coisas muito superficiais, caiu. Mas a casa que estava construída na rocha firme, que é Deus, deram os ventos, ou seja, as dificuldades vieram, mas a casa não caiu. Então é esse o diferencial. Não é que você está imune do sofrimento, é que quem está com Deus enfrenta de uma maneira diferente. Encontra o equilíbrio necessário, encontra a força necessária para superar os sofrimentos da vida. E ainda mais, dentro desta reflexão sobre o sofrimento, não esqueçamos que o próprio Cristo assumiu as dores da humanidade. O próprio Cristo tomou os nossos sofrimentos, se solidarizando conosco na cruz. Portanto, nos nossos sofrimentos, ofereçamos para Ele, não porque Ele quer o sofrimento para se regozijar com o meu sofrimento que eu estou oferecendo para Ele, não. É porque Ele assumiu as nossas dores. E se Ele assumiu as nossas dores, eu ofereço para Ele, para que Ele me ajude, na graça dEle, a superar essas dores. Porque Ele é vitorioso, Ele venceu a morte. Ele é vitorioso, Ele ressuscitou. Ele é vitorioso, Ele venceu o pecado. Portanto, Ele também nos ajuda a vencer o sofrimento quando nos associamos a Ele. Frei, mas eu faço tudo certinho, ainda assim sofro. Faz parte da vida. Continue fazendo tudo certinho. Não se revolte, não. Mas o sol brilha para bons e maus. A diferença toda é se eu estou com Deus ou se eu estou sem Deus. É isso que vai fazer o diferencial diante dos sofrimentos da vida, diante das dores da vida. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, no Evangelho nós vemos isto. A sogra de Pedro estava sofrendo com uma doença. E foi o Cristo dando a mão que a resgatou, que a fez superar a doença. E doença superada, a sogra de Pedro toma inclusive uma atitude que nós chamamos hoje, é moda falar,
proativa. Depois que ela é curada, depois que ela recebe o auxílio de Deus, ela também vai ao encontro dos irmãos para servir. Portanto, diante dos sofrimentos da vida, não nos desesperemos. Diante dos sofrimentos da vida, busquemos força em Deus. E superando estes sofrimentos, utilizemos essa experiência, essa maturidade para ajudar o próximo. E eu encerro essa homilia lembrando de São Paulo apóstolo. São Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 11, diz assim, que ele sofreu açoites, foi também açoitado 3 vezes com varas, ele foi uma vez apedrejado, sofreu 3 naufrágios, ele enfrentou perigos, fome, sede, frio e nudez, mas ainda assim São Paulo dizia, quando eu sou fraco, Deus é forte em mim. Ou ainda, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Em todas as circunstâncias, glorificai a Deus. Portanto, olhando para o testemunho de São Paulo, foi um grande apóstolo que sofreu. Aprendamos a nos apoiarmos em Cristo para enfrentar os sofrimentos da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.